Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6. Como falei para vocês, vamos tratar de um assunto delicado, difícil, mas muito relevante para a igreja. Muito relevante para a igreja. Nós vamos falar a respeito da batalha espiritual, como nós devemos ver esse tema e como nós devemos viver diante desse tema trazido por Paulo no trecho da carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Porém, nós vamos ler do verso 10 ao verso 12, ou melhor, vamos expor aqui do verso 10 ao verso 12, mas vamos ler do verso 10 ao verso 20 para a gente pegar todo um contexto. Eu tenho um livro na prensa, quase na prensa, falando sobre batalha espiritual. E eu fiquei pensando, trago alguns trechos do livro, alguns pontos importantes do livro, né, ou trago a exposição da palavra. Então, eu penso que, trazendo a exposição da palavra, eu vou aguçar mais, né, a vontade dos irmãos de conhecerem um pouquinho mais acerca desse tema, que, como eu disse para vocês, é extremamente relevante para a igreja. Então, nós vamos ler do verso 10 ao verso 20, mas vamos tratar dos 3 primeiros versículos, 10, 11 e 12. Então, o tema dessa parte, dessa perícope que está aí na sua Bíblia, é a armadura de Deus. Eu vou ler e você vai acompanhar aí da sua Bíblia. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, como disse para vocês, é um tema espinhoso, a compreensão, o entendimento, mas é um tema extremamente relevante. Muito embora muitos banalizem esse tema, e a própria banalização desse tema, o próprio escanteamento, né, ou marginalização do tema, já é uma tática ardilosa do maligno, já é uma tática terrível de Satanás. E eu não tenho problema nenhum em dizer para vocês que o diabo, ele existe. E embora ele não tenha todo o poder, mas ele tem poder para causar um grande estrago. Paulo sabe disso. Paulo sabe disso e escreve essa exortação aos cristãos, né? E ele vai falar aqui, então, que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A quem interessa essa orientação de Paulo, senão a igreja? Essa informação não interessa a mais ninguém, apenas aos cristãos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, o mundo que nós vivemos agora ridiculariza toda essa questão espiritual, né, de que há uma batalha espiritual. Poucos creem, e pasmem, dentro da igreja, no mundo espiritual. E quando creem que há um mundo espiritual, pensam que esse mundo não exerce nenhuma influência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque todos os problemas da vida podem ser resolvidos através da ciência, né? Através das ciências empíricas, medicina, psicologia e tantas outras ciências. Mas para nós, essas primeiras palavras de Paulo, no trecho que nós lemos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, devem nos servir de alerta e de motivação.
Nós não estamos no mundo de faz de contas. Nós não estamos vivendo num mundo encantado, né? Nós estamos no meio de uma batalha, nós estamos no meio de uma guerra, nós não estamos aqui a passeio. E a grande questão é como lutar essa guerra, como lutar esta batalha. E Paulo já nos traz aqui essa primeira orientação, fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. Então eu e você, entendendo que estamos num campo de batalha, porque viver dói, viver é doído, a todos os instantes nós somos alvejados, a todos os instantes nós somos atacados, viver dói. Então, sabendo e compreendendo que estamos numa guerra, resta-nos apenas assumir o nosso lugar no front de batalha. Vermos ali aonde nós vamos entrar, aonde nós podemos ser úteis e assumir o nosso lugar no meio dessa batalha. É necessário, não tem jeito, vestirmos as armaduras, ou melhor, a armadura, não para atacar, mas para resistir às setas inflamadas do maligno, do diabo, que são lançadas sobre a nossa vida. Paulo vai iniciar aqui no versículo 10, com esse termo que provavelmente está aí na sua Bíblia, se você tem a versão igual à minha, ao meio da revista atualizada, está escrito aí, ó, quanto ao mais. Mas lá na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito o seguinte, para terminar. Na nova versão internacional está assim, ó, finalmente. No entendimento de alguns teólogos muito importantes, como o Dr. Martin Lloyd-Jones, como o John Stott, ambos pastores e teólogos anglicanos, pastorearam durante um tempo a Catedral de Westminster. Lloyd-Jones falece em 1980 e John Stott em 2011. E eles têm o mesmo entendimento acerca dessa palavra. E o entendimento dessa palavra, de como Paulo inicia essa sessão, ela é importantíssima, porque ela traz uma delimitação de tempo. Muitos entendem aqui quando Paulo fala assim, ó, finalmente, como se Paulo estivesse banalizando o tema, né? Banalizando tudo que ele vai escrever. E seria assim, algo um tanto quanto estranho. Por que Paulo escreveria a respeito desse tema da batalha espiritual se não houvesse a necessidade, ou se não fosse necessário, ou se não fosse relevante? Então, quando nós olhamos essa palavra, finalmente, quanto ao mais, seria uma delimitação de tempo. E que delimitação de tempo é essa? Fala a respeito da primeira vinda de Cristo até a parousia. O que Paulo está dizendo? No contexto anterior, você vai ver que Paulo traz uma série de orientações para a família, do relacionamento marital, do relacionamento dos pais com os filhos, do relacionamento dos empregados com o patrão, do patrão para com os empregados. Paulo, ainda antes desse contexto, fala a respeito de uma luta por santidade, e essa luta e todas essas questões se dão exatamente nesse período. No período da sua conversão até a volta de Cristo. E Paulo está falando aqui nessas orientações que ele nos traz, que viver esse período, a partir da nossa conversão, a partir do momento que nós fomos batizados, até a parousia, é muito difícil. É muito difícil, é muito complicado. Nós não vamos tratar, quando Paulo traz essas orientações, a intenção dele não é falar assim, se teu pai e tua mãe te deu uma boa educação, certamente você vai ter um bom relacionamento com seu marido, ou com a sua esposa, ou com os seus filhos. Não se trata de uma questão ética, não se trata de uma questão de educação, de uma questão moral, porque por mais que você se esforce, por mais que você tenha tido uma boa educação, uma boa orientação, há essa força espiritual que milita contra você. Porque toda vez que nós, de fato, ansiamos por sermos bons pais, sermos bons esposos, serem boas esposas, termos um bom relacionamento com o patrão, né? O patrão tendo um bom relacionamento com o seu empregado, sendo cristãos, o que nós estamos fazendo é tão somente fazer aquilo para o qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus. E quando você glorifica a Deus, meu irmão, certamente você não agrada o maligno, que, fica lá, ouriçado quando algum cristão, de fato, resolve assumir uma vida compromissada com a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, por mais que você tenha sido bom e bem educado, vai ser uma luta árdua, esse períodozinho, a partir do momento que você foi batizado, a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, até a segunda volta de Cristo. Então, Paulo traz essas orientações para que nós vivamos, a partir de agora, até a volta de Cristo. Viver nesse intervalo, meu irmão,
é muito complicado. Já falei para vocês, viver dói. Viver é doído, não tem jeito. E vai ser assim até a volta de Cristo. Então, Paulo vai mostrar essa realidade dura da vida cristã. Ele vai lembrar a gente dessa oposição que a Igreja de Jesus Cristo tem nesse mundo. Então, todas as orientações anteriores, que eu já falei com os irmãos, que ele trouxe a respeito da família, tudo vai depender do entendimento dessa passagem. Se você não entender essa passagem, se você banalizar essa passagem, que certamente você já foi e está sendo alvejado por esses dardos inflamados do maligno, que tem uns dardos muito especiais. Por isso que a armadura é composta por elementos muito peculiares, né? Porque os dardos inflamados do maligno são dardos muito especiais, especializados, que atacam determinadas áreas da vida do crente. Então, Paulo traz as orientações como viver na igreja e fala dessa luta. Paulo, ao longo da sua carta, ele vai falar dos nossos inimigos, né? Lá, principalmente no capítulo 2, versículo 3 e o versículo 2 do capítulo 2, Paulo vai falar dessa nossa luta contra nós mesmos, né? Contra o nosso coração. Paulo vai falar desse inimigo interno e ele vai tratar lá no capítulo 2 desse inimigo, falando a respeito das inclinações da nossa carne. Ele vai falar de um inimigo externo. O inimigo externo é o curso deste mundo. E ele vai falar desse inimigo cósmico, que é Satanás, que acaba fazendo uso desses dois inimigos, né, do nosso próprio coração e das estruturas do mundo. Então, Paulo aqui, ele vai falar a respeito desse inimigo cósmico, a respeito do seu exército e o que ele tem à sua disposição, né, para nos infligir, né, ou nos afligir de uma certa forma com esses dardos inflamados. Então Paulo escreve: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Irmãos e irmãs, Satanás não tem problema nenhum pessoal com cada um de vocês, particular com cada um de vocês, de forma que ele vai escolher um ali para atacar, porque esse aqui eu não vou muito com a cara desse, eu não vou muito com a cara daquela. Mas o grande problema do maligno, né, do inimigo das nossas almas, de fato, é quando a glória de Deus ela é manifesta através das nossas vidas. Então, quando de fato resolvemos nos entregar a Cristo, isso não agrada ao inimigo das nossas almas, né? Alguns de vocês talvez tenham esse testemunho, né? A partir do momento que entregou a vida para Cristo, resolveu trabalhar para Cristo, as coisas ficam mais complicadas, ficam mais difíceis, não é verdade? Isso é algo que acontece no âmbito espiritual, que faz com que as dificuldades venham se levantar, nos desanimar, né? Porque muitos, quando surgem essas dificuldades, né, ficam um tanto quanto desanimados. São os dardos inflamados do maligno, que são especializados, que vão lá no coração do crente, vão no âmago do crente. Por isso, Paulo fala a respeito desse poder que precisa ser buscado no Senhor, né? Há um lugar que Satanás não tem condições de colocar o seu trono, que é no coração do crente. Não tem jeito. Mas ele quer apagar o brilho da glória de Deus das nossas vidas. E eu não estou falando isso com relação à salvação. A salvação pertence a Deus. Satanás não tem condições de tirar-nos a salvação, porque ela foi provida por Cristo na cruz do Calvário, numa aliança de sangue inquebrável. Mas ele tem plenas condições de fazer com que nós nos tornemos inócuos na sociedade. Inócuos, sem utilidade. A madeira que constrói o banco, junta, colada, forma o banco. Mas um pedaço de madeira jogado no chão não serve para nada. Muitas vezes é assim a vida do crente, quando ele não entende essa passagem, quando não entende que há uma batalha espiritual e que ele precisa ser fortalecido na força do poder de Deus. Apagou-se a glória de Deus e Cabode, foi-se a glória de Deus. Não estou falando a respeito da salvação, mas é perder a função. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Mas quando você não glorifica a Deus, você perde a sua função, perde a sua missão. E aí Paulo vai falar o seguinte: para buscar esse poder, você precisa entender que você está numa guerra e que você precisa continuar de pé, você precisa resistir. Não tem espaço para brincadeiras espirituais. E Paulo entende isso.
E vamos ver que Paulo entende isso e passa isso para a igreja, que Paulo não fica perdendo tempo dando características deste inimigo da nossa alma. Se ele tem chifre, se ele tem rabinho com ponta de seta lá no final do rabo, se ele é vermelho. Paulo não nos fala, nós não temos muitas informações desse inimigo. Não precisaríamos, porque de fato o que temos aqui são informações importantes para a igreja, porque resta-nos apenas resistir aos ataques do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o que Paulo traz aqui são instruções para que nós venhamos a resistir. Eu tenho quase certeza que muitos de vocês já leram o livro O Peregrino. Quem já leu o livro O Peregrino de John Bunyan? Eu conclamo todos vocês a lerem o livro O Peregrino de John Bunyan. Tem um filme, assim, um orçamento muito baixo que está lá, mas não dá para... Eu leio o filme, não dá para pelo filme, ter alguma ideia do livro. Então, eu sugiro que todo crente presbiteriano leia... Claro, você tem que ler a Bíblia. Leia todas as versões da Bíblia, mas não deixe de ler O Peregrino. Peregrino de John Bunyan, tem lá o personagem do Peregrino. Aqueles que leram vão se lembrar de algumas etapas dessa caminhada do peregrino. Ele vai subir uma colina chamada Colina da Dificuldade. E ele precisa seguir a sua jornada até a cidade celestial. E essa Colina da Dificuldade, como diz o nome, é uma colina muito difícil, muito complicada de subir, muito íngreme. E Peregrino, então, em algum momento dessa escalada, ele para descansar um pouquinho. Só que a subida era muito cansativa e ele estava muito cansado, então ele exagera um pouquinho e ele dorme e ele acaba perdendo algo muito importante. Era um rolo que foi dado para ele, nessa sua caminhada, foi dado para ele num lugar chamado Calvário. Então quem leu vai lembrar o que é esse rolo. Era um documento que comprovava que ele pertencia a Cristo. Né? Esse pergaminho que ele levava era um documento que dizia que ele pertencia a Cristo. Então ele acordou rápido e seguiu o seu caminho. Em algum momento ele se lembra do rolo que ele esqueceu e ele volta. Só que escurece e ele precisava chegar numa estalagem, e para chegar até essa estalagem, ele precisaria passar num caminho estreito, e nesse caminho estreito havia um leão de um lado e um leão do outro lado, né? Então, quando ele tentava passar no meio daquele caminho, os leões, né, avançavam sobre ele, e ele, em algum momento ele ficou com medo e pensou, olha, eu não vou conseguir chegar até a estalagem. Mas olhando, né, lá no final, na estalagem, né, o dono da estalagem, o homem que tomava conta da estalagem, falou para ele, rapaz, você pode vir tranquilo, só que você precisa se manter no meio do caminho, no centro do caminho. Se você estiver no centro do caminho, esses leões não vão te ferir. Então ele se mantém no centro do caminho, segue, né, e chega até a estalagem. E lá na estalagem, nesse lugar, há um banquete que o aguarda lá com pão e vinho. E lá nessa estalagem ele vai receber uma armadura para se defender no restante do seu caminho. Então, quando Paulo fala que se fortalecer na força do poder, é se fortalecer na palavra. Por isso eu trouxe para vocês a questão do domingo a domingo, do oásis, porque tem gente que vem domingo na igreja, né, e depois fica 2, 3 domingos, fica um mês, vem um domingo no mês, né, para tomar a ceia, e passa o restante do mês caminhando pelo deserto, fora do centro do caminho. Primeira carta de Pedro diz que o diabo está como um leão pronto para devorar. Então você está dando sopa. Porque se fortalecer na força do Senhor é ouvir a palavra de Deus, que é pregada, que é explanada, que é trazida nos estudos da EBD, que é trazida nos estudos bíblicos de quinta-feira. Não tem outra forma. Poder está ligado diretamente à fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer poder? Você tem que ter fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem poder, fé pequena, minúscula, sem efeito. Compreende? Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir a ministração da palavra de Deus é importante para que nós venhamos a resistir às setas, os dardos inflamados do maligno. Então nós nos tornamos fortes quando nos mantemos no caminho que é Jesus Cristo. Por isso que ele se fez o caminho. E aí nós devemos viver neste mundo desafiador para nós de forma muito corajosa, né? O peregrino não teve escolha. Ele teve que passar
Louvado seja Deus que ele recebeu essa orientação que nós todos temos aí nas nossas mãos, que nós devemos andar no caminho. Jesus se fez o caminho para que nós andássemos nele. Um outro autor muito interessante, chamado David Searle, ele escreve um livro Na Força do Seu Poder, sobre batalha espiritual. Ele vai trazer 3 exercícios para que a gente ande sempre no centro do caminho. Ele vai falar o seguinte: primeiro, declare guerra contra os seus pecados mais acalentados. Aquele pecado que você acaricia ele, aquele pecado que você gosta, aquele pecado, sabe, que você vai cometendo. David Searle diz que para nos mantermos no centro do caminho, eu preciso declarar guerra ao pecado. Aquele pecado, sabe, que está lá, tal, que só eu e Deus sabemos, né? Você sabia, né, que Deus sabe daqueles pecados que estão lá dentro do coração, que nós, né, você sabe que Deus sabe desse pecado. Então você precisa declarar guerra a esse pecado. Segundo, não tomar a forma do mundo. Tudo parece estar muito tranquilo, muito bem, até que você entra no Facebook, entra no Instagram, e começa a se divertir ali com alguma imoralidade, ou pense que no que te traz prazer, né, dinheiro, roupa, outros bens materiais, você deve rejeitar deliberadamente todos os padrões deste mundo controlado por Satanás. E o terceiro, permanecer no caminho do céu. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o céu. Estamos indo para o céu. Então eu preciso me afastar de qualquer caminho que faça eu flertar com o caminho do inferno. Não tem jeito. Preciso me afastar de tudo aquilo que faz com que eu venha ter um flerte com o caminho do inferno. E aqui eu trago o exemplo dos puritanos. Cristãos, irmãos nossos. Hoje até se tornou um tanto quanto pejorativo falar que alguém é puritano, mas esse povo de Deus durante um bom tempo viveu uma fé muito sincera na Inglaterra. Depois, muitos deles, por conta da perseguição, migraram, foram para o Novo Mundo, né? Foram para os Estados Unidos, né? Colonizaram os Estados Unidos, enfim. Eles, na sociedade inglesa, eles transmitiam mensagens, né? Até mesmo através das suas roupas. Eles se vestiam de uma forma diferente, não com roupas extravagantes, mas as suas roupas transmitiam a mensagem. A mensagem que as suas roupas transmitiam era o seguinte: eu sou desse mundo, mas não estou nesse mundo porque eu estou a caminho do céu. Eles estavam num relacionamento muito sério com a palavra de Deus, no que diz respeito a essa guerra, né? Os puritanos têm muitos livros, né, dos teólogos puritanos que falam acerca dessa batalha, dessa guerra espiritual. E aí, meu irmão, minha irmã, caminho do céu não é um caminho de domingo a domingo na igreja, não, né? Não é um caminho que você faz para o culto de domingo, mas diz respeito ao seu relacionamento com esse mundo, as coisas que esse mundo oferece, né? Nós fomos revestidos, né, por meio do sangue de Cristo, de vestes santas. Fomos revestidos de vestes santas e nós não podemos ter vergonha de mostrarmos isso para o mundo, de transmitir essa mensagem para o mundo, de que nós estamos nesse mundo, mas não estamos nesse mundo perdido, nós temos um caminho e nós temos um objetivo, que é chegar aos céus. Para tanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Paulo diz aqui que eu e você precisamos ficar revestidos de todo o poder de Deus, trazido aqui na figura da armadura. Muitos acham que a figura da armadura, né, essa metáfora da armadura, Paulo trouxe porque Paulo estava preso quando escreve a carta aos Efésios. Estava preso em cadeias. Né? Havia um guardião, um soldado romano que estava ali, acorrentado junto com Paulo, para não correr o risco de Paulo, né, um prisioneiro extremamente perigoso, no que diz respeito à pregação da palavra de Deus. Né? A igreja de Éfeso era aquela igreja onde Paulo foi lá, viveu e pregou o evangelho, e alguns saíram gritando por conta da transformação que o evangelho causou. Né? Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui também. Né? Então, era um prisioneiro de alta periculosidade por conta do evangelho. Paulo estava preso. Muitos acham que Paulo, então, olhando os centuriões romanos, né, e por meio dos centuriões, ele tirou essa figura da armadura. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 59. Guarda aí, escreve, né, ligação com Efésios 6, do verso 10 ao verso 20, porque foi de Isaías 59, do verso 16 a 19, que Paulo tirou essa figura. Paulo tirou essa figura da armadura da própria palavra de Deus. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Do verso 16 ao 19. Verso 16. Viu que não havia ajudador algum,
e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça susteve. O povo estava perdido. E Deus, então, como não havia nenhum intercessor pelo povo, Deus, então, olha a situação do povo e ele, de uma certa forma, ele se alegra porque ele iria intervir pessoalmente na situação do povo. Olha o verso 17, vê se não tem uma conexão com o texto que lemos em Efésios. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Seguindo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Quem vem aqui com essa armadura é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. É a figura do Messias, né, armado, né, para lutar, guerrear pelo povo. Então a figura que está aqui é o Messias. Entendamos que essa armadura que Paulo traz aqui em Efésios 6, ela não pode ser vista separada, porque é a própria pessoa de Jesus Cristo. É a própria pessoa de Jesus Cristo. Paulo vai falar que Cristo precisa habitar, né? Efésios 3, tem lá que há uma oração fervorosa de Paulo pela igreja, né? Há uma iluminação, há uma oração de iluminação e há uma oração em Efésios 3 de capacitação. Paulo ora para que Cristo habite ricamente no nosso coração. Então a ideia aqui de Efésios 6, quando Paulo traz, ele está falando do próprio Cristo. Nós devemos nos revestir do próprio Cristo. E Paulo então vai começar a falar desse reino espiritual, falar dessa armadura. Ele vai falar do cingir-se, né? Dessa couraça que protege o tórax, as botas, o escudo, o elmo, as lanças do maligno são específicas para atingirem áreas especiais do corpo do cristão. Então Paulo vai demonstrar que esses seres malignos, eles não são seres que vivem de forma desorganizada, não. Os puritanos diziam que os anjos do inferno, eles velejam com o vento, eles não são oniscientes, eles não são nem tampouco onipresentes, mas estão em todos os lugares, Assim, os puritanos diziam que eles velejam com o vento, estão em todos os lugares, né? Eles são inteligentes. Eles não têm interesse que nós continuemos nesse caminho celestial, que nós encontremos prazer em Cristo. Por isso, Paulo vai falar a respeito das ciladas, há várias armadilhas. E já falamos a respeito de uma armadilha no início, é fazer com que você banalize toda essa questão espiritual, de que há uma luta espiritual, né? Hoje a igreja tem se preocupado muito com a ação social, tem se preocupado muito com tantas coisas mais empíricas, mais palpáveis, né? E deixando de lado toda a questão, toda essa luta no âmbito espiritual que milita contra a glória de Deus em nós, em vocês, na igreja. Então, o diabo arma essas ciladas. Então, eu queria abrir um parênteses para vocês aqui e dizer que, mais uma vez, não é nada pessoal contra cada um de vocês, mas é realmente uma luta contra a igreja do Senhor. Ele não tem interesse em pegar cada um de nós e fazer-nos doentes, fazer-nos pobres, mas ele quer tornar a igreja doente, ele quer tornar a igreja pobre. Vocês já viram o filme 300? 300 de Esparta? É outro filme também que eu sugiro que vocês vejam. Em algum momento, o rei, que eu me esqueci o nome agora, me ajuda o nome do rei? Leônidas. Do rei Leônidas. Eles estão a caminho para uma luta, a luta definitiva contra os persas, né? E há um homem defeituoso que vai seguindo eles desde que eles saíram de Esparta, né? Em algum momento esse homem com um corpo defeituoso, um tanto quanto corcunda, aparece para eles e fala assim: Leônidas, eu quero fazer parte do seu exército. E aí alguns dos soldados falaram: não tem como, Leônidas, ele não tem como. Peraí, o Leônidas, muito sábio, falou: espera um instantinho, nós somos um exército, estamos aqui trabalhando juntos, né?
algumas cenas antes apareceram lá eles, então, sendo alvejados pelas flechas dos persas, né? Todos eles, então, ao grito de "Au!", e eles todos colocam o escudo, né? Formam ali uma couraça, e nenhuma daquelas flechas acertam os soldados de Esparta. E aí Leônidas faz um teste para ele. Vamos lá, então, a minha ordem, você vai levantar o escudo para que a gente feche uma barreira aqui, para que ninguém seja atingido. Então, a ordem de Leônidas, ele teve problema para levantar o escudo. Isso acontece na igreja. Quando alguns não se dão conta dessa luta espiritual, acontece que muitos não levantam o seu escudo. E muitos desses que não levantam o seu escudo são aqueles que já foram também alvejados por um dardo muito específico de Satanás, que se chama orgulho e soberba. Esses que são orgulhosos e soberbos, que acham que não precisam levantar esse escudo, são aqueles que são atingidos. E quando um é atingido, muitos ao redor deles são atingidos. Eu estou falando aqui da liderança, daqueles que estão em proeminência, né? Daqueles que estão à frente, né? de grupos de discipulado, de grupos de louvor. Né? Muitos desses líderes são alvejados porque não estão preparados, ou não entendem, ou banalizam, né? Marginalizam totalmente a questão dessa luta espiritual. Né? Então, assim, apesar de ser um ataque a mas é um ataque em massa, né? É um ataque em massa. Não tem jeito. Quando um cai dentro da igreja, caem 10, 20, 30. Isso nos mostra que o problema de Satanás não era contra aquele líder. O problema de Satanás é sempre contra a igreja. Por isso nós, enquanto igreja, precisamos resistir aos ataques de Satanás. E aí, meu irmão, surge uma pergunta. O que significa para você servir a Deus no seu exército? Alguns podem pensar, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor. Meu irmão, se você for um bom trabalhador, honesto, na sua área em que Deus te colocou, na área em que Deus te deu o dom, né? Uma vez um sapateiro perguntou para Lutero como é que ele poderia fazer para glorificar a Deus se ele era só um sapateiro. Lutero disse para ele o seguinte: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Assim você está glorificando a Deus. É interessante que queremos ser missionárias, pastores, né? Um bom professor de escola bíblica dominical, mas, puxa vida, se na sua vida Deus te deu um outro dom, cumpra esse dom e de alguma forma tente manifestar a glória de Deus, a glória de Deus. Então, onde tiver essa batalha, o seu serviço vai ser eficaz, mantendo-se firme na posição de glorificar a Deus. Eu vou adiantando aqui um pouquinho essa luta, essa batalha, né? Adiantando um pouquinho a palavra para trazer alguns pontos relevantes aqui para passar para os irmãos. Ao longo do tempo, a teologia, alguns, né, tentaram trazer traços antropomórficos aos demônios. Dostoiévski, num dos seus romances chamado Demônio, ele fala que o demônio, né, a personificação do diabo era o próprio governo russo, né, a sociedade russa da época. Freud vai falar que todo o tormento demoníaco, né, trata-se apenas das neuroses, né? Diz que os demônios são desejos maus, né? Repreensíveis, né? Que derivaram de impulsos instintuais, que em algum momento foram repudiados, foram reprimidos. Meu irmão, minha irmã, isso é uma explicação tanto quanto simplória acerca dessa questão, né? Tendo em vista do que eu já falei para os irmãos, que a ciência empírica ela não consegue comprovar a existência de um mundo espiritual. Mas nós não precisamos de ciência empírica para comprovar que há um mundo espiritual, porque a palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos orienta a isso. Então não há necessidade, né, de avaliarmos pesquisas científicas, e há muitas pesquisas nesse instante acontecendo para a comprovação de um mundo espiritual. Nós temos figuras relevantes do ateísmo que afirmam à torta e à direita que essa questão de mundo espiritual não existe. Temos teólogos liberais, né, que falam que essa questão toda de um mundo espiritual não existe. Meu irmão, minha irmã, esses já foram afetados por esses dardos da descrença, né? Dardos bem específicos, exatamente para nós nos abstrairmos, vivermos esse mundo aqui, né, de uma forma
né, jocosa, como se estivéssemos vivendo num parque de diversões. Esses já foram atingidos e esses acabam sendo instrumentos do próprio inimigo das nossas almas para arrebanhar outros, arrebanhar uma igreja. Não tem jeito. A intenção de Satanás é apagar a glória de Deus. Às vezes nós nos achamos tão fortes, né, diante do trabalho, diante de tantas coisas. E aí eu sempre lembro da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, na carta que elas recebem de Jesus Cristo, Laodiceia é a única igreja, se você for reparar, que não recebe elogio, que não recebe nada, porque era uma igreja um tanto quanto soberba. É uma igreja que já havia sido atingida pelo dardo inflamado do maligno. Contudo, como eu disse a vocês, não se trata da perda de salvação, porque apesar de não ter nada de bom acerca daquela igreja, Jesus Cristo dá um antídoto para eles, né? Busque de mim, compre de mim o ouro, compre de mim tudo aquilo que você precisa, né? Porque era uma igreja que achava que era totalmente, tranquila, que não precisava de muitas coisas. Então, esses já foram certamente alvejados. Paulo vai falar a respeito a respeito do perfil do nosso inimigo. Satanás, por 3 vezes, ouvimos a voz dele na Bíblia. A primeira vez que nós ouvimos a voz de Satanás na Bíblia, lá em Gênesis, naquele diálogo com Eva. A segunda vez que nós ouvimos a voz de Satanás é quando Satanás está, né, depois de rodear a terra, está lá naquela fila e aparece diante de Deus. E a terceira vez que a gente ouve a voz de Satanás é na tentação do deserto. Não tem nada, né? Por isso que, apesar de eu estar aqui falando algumas vezes, né, do nome do inimigo das nossas almas, não há nenhuma outra característica muito específica. Por isso Paulo nos diz aqui que a única coisa que cabe a nós é resistirmos. E aí o papel da igreja, num certo momento, ele é passivo. Porque não tem como a gente esmurrar Satanás, não tem como, né, lançarmos uma espada, fogo contra os anjos malignos, as potestades do ar que estão aí querendo nos derrubar, não tem como. Então, de uma certa forma, o nosso papel ele é passivo. Mas, por outro lado, no que diz respeito à ordem que a palavra de Deus nos traz, que é resistirmos, nós temos um papel muito ativo. E aí o texto bíblico vai nos falar que a nossa atividade nessa luta é oração. Oração. Os soldados romanos, ao saírem para a guerra, eles tinham como ritual, para vestir as peças da armadura, entoarem lá os seus cânticos, as suas orações aos deuses. Era uma forma deles se concentrarem ao vestir todas as peças da armadura para que não ficasse uma brecha, para que eles não fossem atingidos exatamente por falta de atenção, por não terem vestido as roupas direito. Paulo, quando fala aqui a respeito da oração, a oração não é uma peça da armadura. A oração é um ambiente que se cria de atenção para vestirmos as peças da armadura. Muito embora nós não devemos vestir as peças da armadura, porque nós nunca deveríamos deixar as peças da armadura. Devemos dormir com as peças da armadura, devemos dormir com essa armadura, devemos estar sempre vestidos, né? A oração é para que, de alguma forma, não venhamos a deixar brechas. Então, a oração é um ambiente que se cria para não deixarmos as brechas, ou seja, qual é o papel ativo da igreja na batalha espiritual? É oração, é a nossa arma. Igreja que pouco ora, membros que pouco oram, certamente já deixaram brechas na sua armadura. Certamente você vai ser atingido por algum dardo inflamado, muito específico para atacar determinada área da sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero terminar essa mensagem aqui pedindo ao Espírito Santo de Deus para que confirme no seu coração, o seu chamado, o chamado de cada um de nós. Não há nenhum dos irmãos aqui que estejam à margem dessa batalha ou que não precisem lutar essa batalha. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que coloque no seu coração esse chamado para essa batalha, para nós lutarmos contra o império do orgulho, da soberba, que fez com que Satanás caísse. E esse item, orgulho e soberba, que fez com que Satanás caísse, é o motivo que faz com que muita gente caia, né? Há uma orientação de Paulo a Timóteo na escolha das lideranças, dos presbíteros, e há lá uma orientação muito específica com relação aos neófitos. Não chama os neófitos para que não se soberbeçam e caiam no mesmo crime de Satanás, que fez com que Satanás caísse. Então precisamos lutar contra o império do orgulho de Satanás. Assim, eu e você precisamos nos colocar
à disposição do Senhor, diante do dom que Ele deu a cada um de nós. Precisamos entender que tudo flui de Deus, tudo é para Ele, tudo é para demonstrar a glória dEle. Então, que o Espírito Santo de Deus nos guie cada um de nós diante da responsabilidade que temos. Lembremos-nos que temos responsabilidade uns para com os outros, diante do que foi trazido aqui aos irmãos. A responsabilidade para com a igreja do Senhor, e a responsabilidade, quando eu falo, não é só daqui da igreja local, não. Temos responsabilidades compartilhadas na segunda IPB de Jardim Primavera, da primeira e tantas outras igrejas, né, tantas outras denominações, de resistirmos às ciladas do inimigo, de embraçarmos o escudo da fé, que, como o texto nos diz aqui, é a única forma que temos para diminuirmos ou apagarmos os dardos inflamados do maligno. Então, que Deus nos ajude a cada um a ficarmos firmes contra esse poderoso império das trevas. Certa vez, um pastor presbiteriano pregando disse que Satanás é um leão desdentado e não causa mais mal nenhum à igreja. E aí eu fiquei pensando, porque ele estava se referindo a um texto onde Paulo cita, né, um dos profetas e perguntou: morte, onde estás? Cristo venceu, Cristo já venceu. Nós lutamos essa batalha porque Cristo já venceu. Eu não luto essa batalha para cooperar com Cristo. Eu luto esta batalha porque Cristo já venceu. Por que Deus já não acabou, deu cabo de todo esse exército maligno que milita contra a glória dele? Eu não sei. Eu não sei. Se algum dos irmãos souberem, estou aberto a aprender. Mas a Bíblia não nos diz por que Deus deixou, né, essa turma aí, essa turba militando contra a gente. Tem algum objetivo, tem algum motivo para que nós venhamos a lutar, venhamos a resistir, né? Estamos passando pelas provas. As provas têm a intenção, a finalidade de fortalecer a nossa fé. Eu penso que talvez seja isso, fortalecer a nossa fé, né? Por isso nós não podemos dar sopa, nós não podemos vacilar nessa nossa batalha, nessa nossa luta. Lembre-se, somos mais do que vencedores. Cristo já venceu, mas nós precisamos ainda assim resistir. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não fraqueje nessa luta. Mantenha-se firme. Como disse para vocês, Satanás não tem nada particular contra você. Talvez você tenha, de fato, abraçado a obra, está passando por um momento difícil, uma luta, pensando em abrir mão de tantas coisas. Eu quero orar por sua vida nesse instante. Queria que você fechasse seus olhos. Pai de amor, somos fortalecidos pelo teu amor, somos fortalecidos pelo teu poder. Mas somos pecadores, ó Pai. Vez por outra vacilamos. Vez por outra, ó Pai, deixamos esse tema tão relevante da batalha espiritual, ó Pai, à margem da nossa vida. E somos alvejados, ó Pai. Somos alvejados, caímos. A tua glória, ó Pai, ela, de alguma forma, ela é apagada. Perdemos os brilhos nos olhos, ó Pai, na tua obra ou pela tua obra. E sabemos, ó Pai, que só o Espírito Santo pode nos restituir o brilho nos olhos pela tua obra, o brilho nos olhos, ó Pai, que nos dá força para trabalharmos no teu reino, para trabalharmos, ó Pai, tantas questões importantes na nossa igreja, porque trabalhando discipulado, ó Pai, nós estamos, então, criando guerreiros para batalharem nessa batalha, nessa luta, ó Pai, que se não fosse pela tua força, pelo teu poder, era uma luta muito inglória, já teríamos perdido, ó Pai, e estaríamos perdidos. Então louvamos ao teu nome, ó Pai, pela tua presença nos nossos corações, nos ajudando, nos fortalecendo ao longo da nossa caminhada, ó Pai. E se há algum dos irmãos aqui, ó Pai, que tem sido alvejados por esses dardos inflamados, muito específico, ó Pai, para determinadas áreas da vida, tenha misericórdia, ó Pai. Cubra-o com a tua graça, com o teu poder, fortaleça, ó Pai, fortaleça pela tua graça, a tua graça que redime, a tua graça que dá força, a tua graça que nos limpa, ó Pai, e nos impulsiona a caminharmos esse caminho que Jesus Cristo se fez para que chegássemos a esse objetivo principal, que é Jerusalém Celestial, a Canaã Celestial, ó Pai. Não nos deixe perder de vista isso, ó Pai. Não caminhamos a ermo, não caminhamos perdidos, não caminhamos sem o objetivo. O nosso objetivo, ó Pai, é chegar ao céu. Então nos abençoe, seja por nós, seja em nós. Assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.